Pessoal, parte 5, belezinha? Fração. Vamos começar com a partezinha básica de fração, comentando alguns conceitos, tá certo? As operações de frações também estão sendo cobradas em prova. Vamos ver isso também. Vamos começar com a parte básica, põe na telinha aí. Bruno, o que representa uma fração? É uma divisão de dois números inteiros na história. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu mudar na cor. Então, A sobre B. E aí, o B, ele tem que ser diferente de zero. Então, a fração é uma divisão de dois números inteiros aí na situação. Aí, o que acontece? O A nós chamamos de numerador. O B é o denominador. Parece uma besteira para alguns, mas isso é muito importante. O conceito de numerador e o conceito de denominador da história. Como assim, Bruno? O numerador, por favor, anotem, é a quantidade de partes que nós estamos utilizando. Então, o numerador é a quantidade de partes utilizadas. Por favor, não esqueça de anotar. O numerador é a quantidade de partes utilizadas. Ponto. O denominador é o total de partes da divisão. Então, é o total de partes da divisão, o nosso denominador. Aí, o que acontece na história? Você tem, por exemplo, vamos relembrar os velhos tempos? Há uma barrinha de chocolate. A depender do horário da aula aí, pode dar uma tristeza isso que pode bater a fome. Mas calma, falta pouco. Então, você nessa barrinha aí, são em partes iguais, esses pedaços têm que ser iguais. Então você dividiu essa barrinha em 9 pedaços. E aí Thalita chegou, me pediu um pedaço, só que Thalita aí comeu 1, 2, 3, 4 pedaços. Então Thalita comeu 4 nonos do chocolate. Então, o que representa 4 nonos? Significa dizer que determinada coisa, ou número, foi dividida em 9 partes iguais. E dessas 9 partes, nós utilizamos quanto? 4. Então esse é o conceito inicial de fração. Tá certo? Aí se perguntar o seguinte, e quanto é que restou? Quanto é que foi o resto? Quanto é que Thalita deixou aí para a gente? 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Então ela deixou aí 5 nonos. Então cuidado que esse conceito de fração restante nós vamos utilizar muito em algumas situações matemáticas. Então vocês têm que ficar atentos a isso. Então o numerador, 4 nonos. Então nós utilizamos 4 partes das 9. Logo restam 5 partes de 9. Beleza? Então dá aquela paradinha especial para copiar na situação. Então só para fortalecer o conceito, só para a gente treinar aí um pouquinho. Então, por exemplo, se eu utilizo 2/5, ou sei lá, 4/7, 8 nonos. Então, eu uso 2/5 na história, ou seja, das 5 partes eu utilizo 2. Então, logo, o resto será quanto? 3/5. É só você pegar o seguinte, não foi 2/5 a sua base? Então você faz 5 menos 2 é igual a 3. Ou seja, 3/5. Então 4/7, o que você faz? Eu tenho 7 partes no total. Dessas 7 partes eu utilizei 4. Então restam 3 partes de 7. 3/7. Aí nós temos 8 nonos. Aí, das 9 partes eu utilizei 8. Nós temos 1 nono da história.
Então o resultado aí da situação, um nono. Beleza? Tranquilos? Então, esse é o processozinho aí da situação. Agora, só um cuidado que você tem que ter. Uma coisa que nós não lembramos. Por exemplo, 0 sobre 0. Olha só. A fração, ela é uma divisão de dois números que vai resultar em outro. Então você pode dizer que o A é igual a B vezes C. Então A dividido por B é igual a C, fazendo uma proporção. Então A é igual a B vezes C. Então, por exemplo, 0 sobre 0 é igual a x. Então significa dizer que 0 vezes x é igual a 0. Então, qual é o valor de x que eu posso substituir na expressão para encontrar o resultado igual a 0 na história? Qual é esse valor de x aí da situação? Aí o que você tem na história? Se x for 1, 0 vezes 1 é 0. Se x for 5, Bruno, 0 vezes 5 dá 0. Se x for 1.324.000, também vai dar 0. Então, qualquer número que eu multiplicar por 0 vai continuar sendo quem? Sendo 0 na história. Então, um cuidado aí, 0 sobre 0, algumas pessoas pensam que dá 1, que tal, não, que é impossível, não. 0 sobre 0, nós chamamos isso de indeterminado. Porque eu posso escolher qualquer número real aí na história da situação. É por isso que B tem que ser diferente de 0. Agora, quando eu tenho 5 sobre 0 igual a x, aí caímos nesse problema. 0 vezes x igual a 5. Então a pergunta é, qual é o número que nós vamos multiplicar por 0 que vai dar 5? Aí nós temos um pequeno problema, aliás, um grande problema. Porque qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então 5 sobre 0 é o quê? Impossível. Então sempre que o nosso número aqui de cima, ou seja, o número do numerador, for diferente de 0 e embaixo for igual a 0, aí você tem impossível. E 0 sobre 5 igual a x. 5 vezes x é igual a 0. Então qual é o número que eu multiplico por 5 que vai dar 0? 0. 5 vezes 0 é igual a 0. Então cuidado. 0 sobre 0 é indeterminado. 5 sobre 0 é impossível. 0 sobre 5 é igual a 0. E aí pode ser 0 sobre 2, 0 sobre 3, sobre menos 4, tanto faz. Se embaixo for diferente de 0 e em cima for 0, vai dar 0. Ok? Então vou colocar aqui a legenda. Condição de impossível e condição de 0. Beleza? Dá uma paradinha especial para copiar aí na situação. E vamos lá, firmes e fortes. Então, gente, ó, feito isso, vamos relembrar os velhos tempos. Vamos falar das operações de fração. O que nós temos aí na situação? Primeira operação é a adição ou subtração. E aí, nessa situação, nós temos dois casos. O caso A.1, que é o caso com denominadores iguais. Então, a dica aí. Conserva o denominador.
Beleza? Tranquilos? Então conserva o denominador da história. Vamos lá, firmes e fortes? Então, opa, deixa eu apagar aqui. Então, 3/5 mais 4/5. Então eu conservo o denominador, 5, 3 mais 4 igual a 7. Então, 7/5 aí na história é a nossa situação. Então, ó, conservamos o denominador. Então, por exemplo, 10 sobre 7 mais 5 sobre 7. Nós temos 15 sétimos na história. Lembre-se, mesmo denominador, conservamos ele no final e somamos ou subtraímos os numeradores, perdoem. Então, 8/5 menos 2/5, nós teremos 6/5. Nós vamos conservar o denominador e subtrair os numeradores nesse caso, porque eu tenho 8 menos 2. Então dá aquela paradinha especial aí na história. Pessoal, vem comigo aqui, deixa eu só liberar aqui espaço aqui. Que ainda temos ainda o caso com... Põe na telinha aí. Vamos para o caso A.2. Denominadores iguais. No caso de denominadores iguais, aí você tem aquele negócio, botar aqui, colocar no mesmo denominador. Então vamos colocar no mesmo denominador da história. Então, por exemplo, 2/5, 2/3, bota assim, mais 4/7. Então, você vai calcular aí o MMC de 3 e 7, que é igual a 21. Então, o que você faz? 21 dividido por 3. Então, você vai pegar esse número, vai dividir pelo de cá. Dividimos aqui. Vai dar 7. O resultado, você multiplica. Então, 7 vezes 2. Então, 21 dividido por 3 é igual a 7. Aí, pega 7 vezes 2. Mais, né? Vai repetir o sinal aqui. E aí vai fazer o mesmo processo da história. 21 dividido por 7 é igual a 3. Primeiro divide. E o que sobra, multiplica. Então esse é o processo. Não esqueçam aí, pessoal, que você tem uma expressão numérica. E na expressão numérica, o pessoal esquece muito disso, a multiplicação ou divisão tem prioridade. Então, por isso que eu vou multiplicar o 7 vezes 2 e vou multiplicar o 3 vezes 4. E depois eu realizo a soma da história. Porque a multiplicação ou divisão, ela tem prioridade em uma expressão numérica. Então, 7 vezes 2, vou mudar aqui a cor, é igual a 14. 3 vezes 4, 12, sobre 21. Então agora nós estamos no mesmo denominador, então está tranquilo. Então 26 sobre 21. Então essa é a fração aí da história. Beleza? Vamos fazer outra? Dá uma paradinha aí. Então agora 4/5 mais 3/10. Aí o MMC de 5 e 10 é igual a 10. Então vamos colocar o 10 aqui na história. Primeiro passo, divide. 10 dividido por 5
é igual a 2. O que sobra, multiplica. Então, 2 vezes 4. Mais 10 dividido por 10 é igual a 1. Que sobra, multiplica na história. Então, nós temos aqui 2 vezes 4 é igual a 8. 1 vezes 3 é igual a 3 sobre 10. Então nós temos 11 sobre 10, ou 11 décimos na história. Belezinha aí? Tranquilos? Dá aquela paradinha especial para copiar na história. Pessoal, eu vou colocar som OBS, vou pagar aqui agora. Vou botar aqui som OBS, que é a relação dos números mistos. O que isso representa? 2 3/4. Isso é um número misto, pessoal. Então é a mesma coisa que 2 mais 3/4. É por isso que alguns dizem que é o produto desse, multiplica e o resultado soma. Porque você vai calcular o MMC de 4 e 1, vai dar o 4. 4 por 1, 4. Vezes 2, mais 4 por 4 vai dar 1, vezes 3. Então, se vocês observarem isso em prova, não se assustem aí. Nós temos o chamado número misto na história. 4 vezes 2 é igual a 8. 3 vezes 1 é igual a 3 sobre 4. Então, nós temos 11 quartos na história aí. Então, anotem essa dicasinha aí, que é sobre o número misto da situação. Beleza? Vou apagar aqui. E aí a nossa terceira operação é a multiplicação da história. Relembrar os velhos tempos aí. As operações entre frações não são difíceis. O problema é o seguinte, que cada caso é uma regrinha. E como é uma coisa que nós não treinamos, vocês não mantêm esse estudo matemático sempre, só estuda quando sai o concurso, é o grande erro. Você acaba esquecendo das regrinhas. Então, na multiplicação, você já vai aplicar outro processo. Vai multiplicar o de cima com o de cima e vai multiplicar o de baixo com o de baixo. Então, por exemplo, 4 terços vezes 5 sétimos. Então você tem 4 vezes 5 sobre 3 vezes 7. E aí, gente, eu gostaria de vocês, por favor, dar uma paradinha, olha para a tela e criem um hábito importante. Sempre que você tiver uma multiplicação entre frações, não multiplique de cara os números. Verifique se eles são simplificáveis. Lembre-se que simplificar é o mesmo número dividir em cima e embaixo na história. Então crie esse hábito. A simplificação é um hábito. É claro que você em casa, com a calculadora, fica tudo mais fácil. Mas na hora da prova não tem calculadora. Então, por favor, criem o hábito na história. Então, por exemplo, 4. Pegamos o número 4. Lembre-se que simplificar é um em cima e outro embaixo. Aí eu faço o seguinte teste. 4 e 3 simplifica? Não. Não temos um divisor comum. 4 e 7 também não. Não temos divisor comum. Pegando o 5. 5 e 3 tem divisor comum? Não. Não tem. 3 e 7 tem? 5 e 3 não tem? 5 e 7. Cuidado, é um em cima e outro embaixo. Aí agora que você multiplica. 20 sobre 21. Então não esqueça, a simplificação ela é um hábito. Então você tem que visualizar o mesmo número em cima e embaixo na história. Tranquilos? Então dá uma paradinha para copiar. Então, por exemplo, ó. Então 7 vezes 4. 10 vezes 5. Opa! Parei e olhei. O 4 e o número 10 são números pares.
Sendo números pares, eles dividem por 2. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, simplifiquei na história. Então, nós teremos aí 7 vezes 2 e 5 vezes 5. 7 vezes 2 é igual a 14 e 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a nossa respostazinha da história aí, 14 sobre 25 na situação. Beleza? Tranquilos? Único cuidado aí, vou apagar aqui rapidinho. Ó, gente. 3/8 de 120. A proposição de ou do em matematiquês, ela tem uma função de produto. Então, quando você diz 3/8 de 120, é a mesma coisa que você informar 3/8 vezes 120. Então, não esqueçam disso aí. A proposição de ou do em matematiquês, ela tem uma função de produto. Então, simplificando aqui, vou botar aqui primeiro aqui na ordem. Como assim simplificando, Bruno? Observe que 120 é divisível por 8. Corresponde a 15. E 8 também divide por 8, que vai dar 1. Aí o que nós temos na história? 3 vezes 15 e 1 vezes 1. 3 vezes 15 é igual a 45. Beleza? Tranquilos? Então, nossa resposta aí é igual a 45. Que é o resultado da situação. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui, pegar outra linha aqui também. E a última operação aí da história, a divisão. E aí, outra regrinha na situação. Você tem A sobre B. Aí você faz o seguinte, você vai conservar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então A sobre B vezes D sobre C. Então você vai multiplicar o de cima com o de cima, né? Agora, e o de baixo com o de baixo. Mas primeiro, observe, você vai inverter a segunda fração da história. Então, por isso, quando você tem 1/2 dividido por 3/4, você tem 1/2 vezes 4/3. Então, não esqueçam disso aí. Você vai, ó, inverter a segunda fração. E aí nós teremos 1 vezes 4 sobre 2 vezes 3. E aí 4 dividido por 2 é igual a 2. Como o 4 está em cima, o 2 fica em cima. Então nós temos aí 2/3 na história. Beleza? Tranquilos aí? Dá aquela paradinha especial. Aí, pessoal, a única pegadinha que as provas estão cobrando é quando você tem isso aqui, ó. Isso é uma divisão entre frações. Agora, qual é a maldade da história? É quando nós temos uma situação como essa. 4-3-5. Quem será a nossa primeira fração? 4 ou 4/3? E aí? Porque aí são coisas totalmente distintas. Será que é 4 dividido por 3/5 ou é 4/3 dividido por 5? Dúvida cruel na história.
E aí a grande dica da situação é o seguinte: o traço maior, nesse caso, é que representa o sinal da divisão. Então, quando ele colocar uma fração em cima da outra, não esqueçam disso. O traço maior é que vai representar a divisão. Então, nesse caso aí, nós temos o seguinte: é 4 dividido por 3/5. E aí, continuando, é a mesma coisa que 4 vezes 5/3, né? Não esqueça que eu vou inverter a segunda fração da história. Aqui subentende-se que é 1. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. 1 vezes 3, 3. Então, 20/3 aí da história. Beleza? Tranquilos aí na situação. Dá aquela paradinha para copiar. Vem comigo. Pessoal, então, nesse primeiro bloco aí, vimos as operações de frações, muito importante, conceitos básicos. Na próxima aula a gente vai estudar questões envolvendo fração, fração do tempo. Está imperdível a nossa terceira aula. Eu queria agradecer a todos pelo carinho e tudo. Então até a nossa terceira aulinha com mais matemática aí na história.